Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran e nesse vídeo a gente vai ver um novo plugin, que é o plugin de mobiliário, tá? Deixa eu explicar rapidamente o que que esse plugin faz. O plugin de mobiliário, ele vai fazer a contabilização, digamos assim, né, através de etiquetas e através de configurações que a gente vai colocar dentro dele, de bloquinhos que a gente usa normalmente. Então, aquela biblioteca que a gente tem, que a gente baixa na 3D Warehouse, ou que a gente baixa no Casoca, né, que é um site bem legal para baixar bloquinhos, ou enfim, lojas que disponibilizam os 3D, a gente usa esses mesmos blocos, tá? Então eles não são blocos dinâmicos, não são blocos especiais, na verdade, são blocos convencionais, que a gente vai usar o plugin de mobiliário para estar colocando nele atributos, onde a gente vai conseguir gerar ali os relatórios, tudo separado por etiqueta, bem legal. E também com uma forma que a gente não vai esquecer de nada. Porque à medida que a gente faz um arquivo organizado, coloca as etiquetas, né, de cada um, o próprio plugin vai trazer para nós elementos que não estão configurados. Então, a gente não vai mais esquecer de contabilizar nada aí nos nossos relatórios. Vamos ver comigo? Então, o que que a gente vai fazer primeiramente aqui? Se você tem o plugin do Sketch Inteligente, você pode usar uma modelagem auxiliar que eu coloco aqui dentro, né? Se você não tem essa atualização, eu vou subir isso aqui ainda, eu acho que isso não tá na versão de vocês ainda, mas também é simples fazer, né? Só eu criei aqui uma cena onde eu deixei ativo todas as etiquetas que eu quero contabilizar. Por exemplo, banheiro, os acessórios, a bacia, o box, chuveiro, louças e metais, nicho de box, papeleira. Toda a parte de interiores, adorno não precisa, por exemplo, que adorno eu não vou contabilizar. Cortina, os eletros, o que é existente também, você pode deixar ou não. Se você quiser contabilizar isso na tabela, deixa o existente que ele vai aparecer. Então, louças e metais, que são de interiores, mobiliário, quadro, tapete, vidraçaria, caso você queira deixar também. Aqui na marmoraria, então, eu deixei louças e metais, então o que tá dentro de marmoraria, né, mas que é específico de louças e metais para aparecer aqui também. E, enfim, se você tiver uma outra etiqueta que você configurou, onde você coloca algo que você quer contabilizar, seja aí, tipo, itens, né, de compras, por exemplo, você coloca aqui. Então, vou salvar isso aqui e quando eu clicar para inserir, ele vai aparecer aqui, principalmente os que estão soltos, né? É importante dizer o quê? Se o teu grupo tá dentro de outro grupo que tá apagado, ele não vai aparecer, tá? É porque que acontece? Isso aqui tá dentro da minha etiqueta de detalhamento, tá? Então, ele vai ficar ativo porque o plugin fala para deixar todas as cenas de detalhamento ativas. Elas vão ficar aparentes sempre, tá? Isso é um padrão que a gente colocou dentro do plugin. Justamente porque a gente faz detalhamento, a gente vai agrupando, então ele vai deixando sempre os DETs, né, essa configuração. Se caso você mudar essa etiqueta aqui, né, botar outro nome, talvez não apareça, então você precisa anotar, mas a gente vai pegar esses blocos que, digamos assim, vão faltar nessa visualização, a gente vai catar eles lá depois, tá? Mas aqui ajuda e facilita na hora de a gente visualizar o que a gente tem para quantificar, digamos assim, né? Então, feito aqui a nossa cena, se você não quiser, você pode trabalhar aqui com a desenhar, né? E a gente também vai conseguir ver eles aqui. Mas às vezes você pode vir por aqui, às vezes você pode ir ali pela camada isolar, porque facilita, tá? Eu vou pela camada isolar para facilitar a nossa vida aqui, pra gente não precisar ficar vendo tudo que tem aqui. Vamos abrir aqui então o plugin de mobiliário. A instalação e a parte de licença dele é igual aos outros, tá? Todos eles estão seguindo o mesmo padrão. A questão de atualização também, então você pode vir aqui, atualizar, gerenciar aqui a tua licença também, aqui, né? Então, todos eles funcionam da mesma maneira. O que que a gente vai ter aqui dentro do plugin de mobiliário, tá? A gente tem aqui configurações de mobiliário, que é esse primeiro, no caso, configurações de mobiliário. A gente tem a parte de dimensões e atributos. Então, aqui a gente vai configurar que mobiliário é esse, né? Seja mobiliário, seja eletro, qualquer coisa que você queira configurar. Eu chamei de mobiliário porque, tipo, é lista de móveis, lista de compras, enfim, tá? A gente generalizou aqui para mobiliário. Tem a parte de anotações, onde a gente vai fazer anotações desses mobiliários. Então, tudo que a gente configurar, ele vai trazer aqui. Tem a parte de relatórios e tem a parte de configuração, tá? A configuração aqui, normalmente,
para a parte de anotações, né, onde a gente consegue anotar, seguindo o mesmo padrão que a gente tem ali nos outros, né? A etiqueta que essa anotação vai e aqui o relatório que eu vou explicar depois. Vamos começar aqui com as configurações do mobiliário. O que a gente vai fazer primeiramente? Vamos selecionar um objeto, olha só. E quando a gente seleciona ele, ele automaticamente vai puxar aqui a largura e a profundidade desse bloquinho. Se esse bloquinho já estiver configurado, a gente não vai mexer em nada dele, né? O que a gente vai precisar só notar? Se a largura está condizente aqui. Neste caso, a largura realmente está em X, né? E a profundidade está em Y. Caso fosse ao contrário, tá? Caso esse objeto estivesse de lado, a medida aqui seria ao contrário, tá vendo? Então, você precisa anotar isso. E se tiver ao contrário, a gente clica aqui em inverter. Aí, ele vai jogar aqui automaticamente os dois invertidos, tá? Como não é o caso, eu vou voltar aqui, tá na posição certa, a gente deixa assim. Se você precisar, você pode ajustar aqui a medida da largura, a medida da altura, profundidade, enfim. E é legal dizer o quê? À medida que a gente troca aqui, ele já automaticamente ajusta. Ele é 55, eu vou deixar 55 redondo, olha só. Tá vendo que se eu jogo para 60, ele já tá alterando? Se eu boto para 80, ele já vai alterar? Meio que ao vivo ele faz a alteração. Então, note que quando a gente altera a medida ali, ele já altera automaticamente aqui. Deixa eu voltar aqui para o 65. Deixa eu centralizar ele de novo. Ele estava a medida quebrada, né? Então eu botei 65. Deixa eu ajustar também a profundidade. Vou botar para 55. Ó, como eu tinha invertido ali, ele acabou invertendo também, tá? Então, toma cuidado. Deixa eu voltar aqui para ver se ele não alterou a posição, tá? Então, olha só. Não, ele não alterou a posição, porque era aquilo ali. Mas eu vou jogar ele aqui bem retinho, porque eu tenho um toque. Então, pra mim, tudo tem que estar bem alinhadinho. Ó, fechou. Deixa eu voltar lá na minha cena de inserir mobiliário. E a gente tem aqui, então, configurado. A altura 42 tá ok. Depois, aqui embaixo, a gente pode colocar, então, os atributos, né? As configurações dele mesmo. Então, as especificações, a cor, a marca que a gente vai estar usando, por exemplo, o ambiente que ele tiver, e aí isso depois lá vai refletir, né, nos relatórios, tá? Então, eu posso colocar link, eu posso colocar um preço também, caso você queira fazer a contagem ali. Mas nesse caso aqui eu vou botar forno, de embutir, a marca é Fischer, e a cor aqui é inox. À medida que ele já vai pegar certinho, então sempre confere, né? 65 de largura, 55 de profundidade, 42 de altura. E, enfim, não vou colocar link, não vou colocar o preço e dou um aplicar. Automaticamente, agora esse bloco ele vai estar configurado e ele vai subir no relatório, tá? Coisas que a gente não coloca aqui também vão subir no relatório, porque o relatório ele vai trazer as informações que estão na etiqueta. Então, por exemplo, aqui, ó, esse meu bloco aqui, ele tá em interiores eletro, tá? Se eu não configurar ele, ele vai aparecer na minha lista como um bloco não configurado. Então, a gente vai lembrar que a gente precisa configurar ele. Eu vou fazer o teste aqui com vocês para mostrar, olha só. Vou puxar aqui o relatório, eu vou colocar aqui só eletrodomésticos, tá? E vou puxar aqui a minha tabela, olha só. Então, aqui algumas coisas que, olha só, eu não configurei. O único que eu configurei certinho foi esse aqui, ó, forno de embutir, tá? Aqui ele puxa por nome de componente a etiqueta pra gente dar uma olhada, né, pra gente conferir. E aí aqui, olha só, o único que tá configurado aqui com todos os nome, cor, marca, dimensão, é esse aqui por último, ó, é o forno de embutir, tá? Ele tá, os outros estão aqui porque eles têm o nome do componente, tá vendo? Porque vem o nome do componente que a gente tem lá no bloquinho. Mas aqui a gente não tem nada configurado. O único que a gente tem configurado é esse aqui. Acabei clicando no cooktop, ele já veio a dimensão, mas não veio o restante, tá vendo? Então, olha só. Depois aqui a gente pode, né, ver as etiquetas, a gente vê essa parte depois. Mas é legal que deixe a etiqueta, deixe o componente nessa parte de configuração para a gente estar vendo o que de fato foi atualizado ou não. E aí eu posso entrar aqui em imobiliário e definir aqui, então, as medidas dele, ó. Cooktop de indução.
posso selecionar aqui e posso colocar aqui cozinha e vou aplicar. Quando eu vir aqui para o meu relatório novamente e atualizar campos, então ele já passou lá para baixo, porque a gente já colocou ele ali na etiqueta de cozinha, né? Nesse caso aqui, a gente está filtrando por ambientes, então tudo que está sem ambiente, tecnicamente está não configurado, ele está aqui na parte superior, tá? Então a gente consegue ter esse filtro. A gente pode clicar e vir aqui colocar, a medida tá certa. Essa aqui é a geladeira. No caso aqui, essa geladeira já é existente da minha cliente, eu só vou colocar aqui marca, vou colocar aqui que é cozinha e vou dar um aplicar, ok. E se eu puxar aqui o relatório novamente, atualizar, ele jogou lá pro final. A gente tem mais dois para configurar, que é o depurador, então ele vai selecionar ali. Vou colocar aqui depurador. Na Fischer, ambiente cozinha, e vou aplicar. E por último, a gente tem o micro-ondas. Ele já puxa aqui, tá? Por algumas marcas que eu coloquei. Podem dar sugestões aí de marcas que eu vou subindo na nossa listagem para não precisar ficar escrevendo, né, tudo. Inclusive o ambiente também. Ambientes que vocês mais usem, se não tá na lista, me avisa que eu vou subindo ele aqui, a gente vai melhorando, né, o plugin a cada dia, digamos assim. Ó, e aí configurei toda a parte de eletro. Deixa eu voltar aqui com o meu relatório. Se eu vim em atualizar campo, agora todos eles estão aqui configurados. Aqui a gente puxou eletrodomésticos, tá? Se a gente vir aqui, ó, e colocar o setor também, que estava escondidinho, a gente tem aqui setor de eletrodoméstico. Se eu cancelar isso aqui, vir em relatório e agora puxar outro aqui, ó, louças e metais, por exemplo, gerar o relatório, ele vai gerar aqui o relatório de outras coisas que estão em louças e metais que a gente não configurou, tá? Vamos lá configurar então. Nesse caso aqui, a lixeira de embutir eu já configurei, tá vendo? Só que a gente nota aqui que faltam coisas, certo? Então, tá faltando a minha cuba, meu metal aqui e tudo mais. E por que que eles não estão vindo? Porque a gente precisa colocar eles nas etiquetas corretas. Tá vendo que eu entrei aqui, ó, e a minha torneira não tá em nenhuma etiqueta? Então, por isso é importante a gente colocar as etiquetas, tá? Vou entrar aqui, vou etiquetar. Vou puxar aqui, então, que isso é marmoraria, e isso é louças e metais da minha marmoraria, por exemplo. Vou colocar aqui, vou colocar isso aqui. Esse aqui, no caso, é a minha louça e metal de marmoraria também. A lixeirinha já tá, ó, marmoraria, louças e metais. Por isso que a lixeira já puxou, porque ela estava etiquetada. Os outros aqui não estavam etiquetados, eles não apareceram. Coloquei na etiqueta, vocês viram? E agora, se eu vim atualizar campo, ele já trouxe aqui os outros elementos. Então, o que que a gente precisa sempre fazer? Cada coisa na sua etiqueta, tá? Se a gente etiquetar ele vai puxar no relatório, mesmo que venha aqui errado, a gente vai lembrar que a gente precisa colocar isso numa etiqueta. E aí, como a gente fez o outro, a gente pode vir aqui, selecionar ele, e aí ele vai mostrar onde está o grupo, a gente vem e acha ele aqui e vai anotar. No caso, esse aqui é a minha torneira, então eu vim aqui, vou configurar aqui a largura, profundidade, ok. Vou colocar aqui torneira, monocomando, cozinha, inox escovado. Vou botar aqui da Tramontina, eu acho que esse aqui, na verdade, eu acho que é Deca. E cozinha. Cozinha e apliquei as configurações. E a gente também tem aqui o dosador. Confiro a medida. Nesse caso aqui eu não tô alterando a medida porque é a medida que eu já baixei do bloquinho, ela tá correta, tá? A gente usa muito essas dimensões aqui em poltrona, em mesa. Eu uso mais. Quando é eletro, assim, acaba que às vezes a gente já baixa o bloquinho
Principalmente se o bloquinho tá bem configurado, ele já vem com a medida correta, né? Mas, se você quiser olhar, né, no site, ver se é realmente essa especificação, para especificar exatamente o que tem no site, né, o modelo que o cliente vai comprar com o 3D para conseguir compatibilizar, também para não dar diferença, você pode vir aqui e alterar tudo, tá? Esse aqui é um dosador de detergente. Inox escovado, da Tramontina, cozinha, e eu vou aplicar as configurações. E aqui eu também tenho a Cuba Cozinha, que inclusive eu já tinha colocado até o site dela, e vou continuar aplicando as configurações. Esse aqui eu também acho que tinha colocado o site que eu puxei. Não, mas enfim, não estou especificando o site nesse momento. Temos aqui toda a parte de metais também. Vou puxar o meu relatório, vou atualizar o campo. Faltou este pedacinho ali. E aí, então, se eu vim aqui com o meu atualizar campos, agora todos eles vão estar configurados e a gente já configurou mais uma parte do nosso relatório. Agora, a gente pode fechar aqui novamente. Vou puxar tudo aqui, ó, porque eu acho que eu não tenho mais nada para configurar aqui, mas só para ter certeza, olha só. Então, todos estão configurados, tem até um filtro aqui, né? Se por acaso a gente botou algum bloco que a gente não configurou ainda, ele filtra aqui também. Mas sempre dê uma olhadinha, ó, e tudo está configurado. Nesse caso aqui, deixa eu já explicar um negocinho. A gente tem aqui duas opções, tá? Classificar por ambientes, então se você está fazendo ambientes juntos, a gente consegue selecionar, né, e agrupar isso por ambiente, ele vai ficando setorizado. Ou a gente consegue desagrupar aqui por ambiente e agrupar por setor, né? Nesse caso, como eu tô só com um ambiente, é mais interessante eu agrupar por setor. Ou se você até quer fazer os dois tipos, né? Se você tá fazendo um apartamento inteiro e quer separar tanto por ambiente quanto por setor, fazer duas tabelas, você pode fazer dois relatórios diferentes, tá? Mas nesse caso aqui, seria mais interessante eu fazer por setor mesmo, para eu colocar lá na minha prancha, né? E no caso aqui, eu de fato não tenho, ó, mais nenhum. Não tenho nenhuma cortina aqui, não tenho nenhum tapete. Mas se eu tivesse, tudo que tá etiquetado, ele iria trazer aqui, tá? A gente já vai ver como é que a gente configura isso. Por quê? Aqui eu tô trazendo nas minhas etiquetas, mas você pode configurar para qualquer etiqueta. Aí você pode me perguntar, Fran, eu tenho outras etiquetas, eu não trabalho com as mesmas etiquetas que você e tal. Como é que a gente faz para configurar? A parte de configuração do plugin, que é tipo assim, o que que eu quero em cada etiqueta, a gente faz aqui na aba de configuração, nessa parte de relatórios de imobiliário, tá? É pelo relatório, por esse campo, que a gente determina que etiqueta vai trazer tal informação. Tipo assim, que etiqueta vai estar no grupo, né, no setor que eu determinar aqui. E como é que eu faço isso? A gente vem aqui em escolher etiqueta. Então, vamos supor que tu colocou uma etiqueta lá, interiores, sofá, sei lá. Você tá setorizando por... Você vai setorizar mais que eu. Aí vamos supor que você vai querer colocar lá interiores, sofá, tá? É um exemplo. Eu jogo tudo mobiliário, pra mim funciona. Mas se você quiser setorizar mais ainda, enfim. Interiores, sofá, por exemplo. Você vai selecionar ele e você vai adicionar aqui a etiqueta, tá? Quando você adicionar a etiqueta, ele vem para essa parte aqui de baixo. Então, aqui são etiquetas selecionadas, tá vendo? Cada vez que a gente cria aqui um título, ele cria um novo setor. Esse setor vai refletir tanto em relatório, ó, então, cada setor que a gente cria lá, ele cria um setor aqui, tá vendo? Então, assim, ó, os códigos usam a mesma lógica do relatório. Então, tanto anotações quanto relatório usam as coisas configuradas, as etiquetas configuradas aqui nessa parte, tá? Então, você trouxe uma etiqueta para cá, você colocou um nome para ela, ele vai subir automaticamente tanto aqui quanto aqui. Caso você queira que mais de uma etiqueta seja o mesmo setor, você só repete. Então, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, olha ali. Então, em interiores cortina, eu tenho cortinas e persianas.
Então, se você tivesse mais etiquetas que você quisesse que fizesse parte desse grupo, você colocaria o mesmo cortinas e persianas. É o que acontece, por exemplo, aí em eletrodoméstico. Eu tenho a etiqueta de interiores aéreo, que vai para eletrodoméstico. Eu tenho interiores marcenaria, que vai para eletrodoméstico. Marmoraria e piso também vão para a mesma. Tá vendo que tá idêntico? Então, sempre que eu vim aqui copiar um e colocar no outro, essa etiqueta vai fazer parte desse mesmo setor, desse mesmo grupo. E assim você pode trazer outras etiquetas. Ah, eu tenho uma etiqueta lá que eu quero trazer aqui para louças e metais. Você pode puxar e jogar para louças e metais. Tudo que você colocar nessa etiqueta vai aparecer aqui para você configurar, tá? Independente se ele tá aí dentro de bloco, dentro de outros grupos, ele vai aparecer. E aí, enfim, tudo vai se refletir tanto aqui em anotações quanto em relatório. Então, quando eu vim aqui em relatório e puxar tudo, por exemplo, se eu tivesse outras coisas, eles apareceriam aqui. É porque eu tô trabalhando numa cozinha, ele só tem eletrodoméstico e louças e metais, não tem mais nada. Se tivesse, ele apareceria, tá ok? Você pode salvar, né, todos esses blocos aqui. E aí, quando você importar ele de novo, ele já vai estar configurado. Então, se você usa aqui uma cuba da cozinha, sempre desse tamanho, se você gosta de indicar ela, você salva isso aqui. E quando você importar, já vai estar configurado. Você não precisa configurar novamente, porque ele vai salvar essas configurações dentro do bloquinho, tá? E aí, fica muito mais prático à medida que você vai editando a sua biblioteca, né? Vai criando a sua biblioteca de mobiliário, enfim, de coisas que você vai usando, ele já vai ficar configurado. Mas mesmo que você precise configurar, é bem simples porque a gente consegue filtrar, né? A gente consegue ver o que foi etiquetado e não foi configurado aqui. E aí a gente tem uma coisa bem legal aqui, que é o quê? Eu vou deixar aqui fechado por enquanto, vou jogar lá na minha cena de layout e vou criar aqui a minha cena de mobiliário, tá vendo? Nessa cena de mobiliário, a gente vai deixar aqui, ó, anotação mobiliário ativa. Tá vendo? Tava desativado, então eu vou ativar essa anotação mobiliário e vou salvar. Vou dar um refresh aqui. Vou clicar aqui novamente para ele atualizar essas informações. Por quê? Agora, a gente tem aqui, ó, anotação mobiliária. Tá vendo que ele vai para essa etiqueta, tá vendo? Então, por isso que eu configurei lá o meu sketch inteligente. Eu deixei isso justamente para mostrar para vocês que quando a gente está configurando, se você tá usando outras etiquetas, é importante que você vincule os dois plugins, sabe? Então, o mesmo que tiver aqui, esteja lá configurado também aqui nas suas etiquetas. Então, o que você configura lá é importante que esteja vinculado aqui com o Sketch Inteligente, né? Então, aqui nas etiquetas, se você cria alguma etiqueta, lembra de vir aqui em porta do modelo, salva o teu personalizado para quando você criar, né, ele vir com essa etiqueta nova. E também, à medida que você vai criando coisas, você vem aqui e edita. Por exemplo, eu vim aqui em mobiliário e coloquei que eu quero a minha etiqueta aqui de mobiliário sempre ativa. Isso aqui vai estar sempre ativo agora, ele não vai mais mudar. E aí você vai salvar e quando você criar aquele mobiliário, ele já vai vir com isso ativo. Por que isso é importante? Porque quando a gente vir aqui em anotações e criar a nossa anotação, ele vai cadastrar. E o que a gente tem aqui de configuração? O nível desse piso, importante eu salientar o quê? Atualmente, ele só tá funcionando para um piso, tá? Se você tá fazendo 2 pavimentos, o que eu não recomendo você fazer um projeto desse em 2 pavimentos. A princípio, ele tá funcionando aí para um pavimento só, tá? Então, você vai anotar um pavimento ou você vai anotar o segundo pavimento. Caso você tenha 2, que eu não recomendo que faça, porque pode ser que trave, né? Colocar tanta coisa assim de uma casa, por exemplo, de 2 pavimentos, ele não funcionaria, tá? Ele iria tudo para a mesma etiqueta. Então, a princípio, lembre que ele tá indo só para um pavimento. Mas você pode definir aqui o nível desse piso, por exemplo, para ele ficar com a anotação correta. Nesse caso aqui, o meu piso tá aqui em 0, ó. Então, deixei em 0 também. A minha laje aqui tá para baixo, né? Então, o meu piso tá no 0, tá? E aí, se tivesse diferente disso, eu colocaria aqui, né, o nível do piso. E eu tenho aqui as opções de colocar um prefixo nas anotações e escolher a cor da minha anotaçãozinha, que vai ser como eu posso determinar aqui, né, o que eu quero de prefixo. Você pode colocar o que você quiser. Normalmente eu escrevo assim mesmo. E aí, a gente tem aqui os tipos de anotação. Então, a gente pode anotar por setor, e ele vai fazer a contagem, né? Tipo, 1, 2, 3, 4 por setor. Então, todos os eletros, por exemplo,
do meu projeto todo vão considerar do 0 em diante. Ele não vai recontar por ambiente. Ou anotar por ambiente, que é justamente o contrário. Então, a cada ambiente diferente, ele recomeça a contagem. Então, eu vou ter lá a cozinha, o eletro, 1, 2, 3. Aí, se eu mudar para a sala e lá na sala tiver uma adega, alguma coisa assim, vai começar de novo no 1, 2, 3, tá? Então, verifiquem isso, porque ele tanto anota por setor quanto por ambiente. Se eu anotar por setor, se eu tenho ali a minha cozinha que tem o eletro 1, 2, 3 e 4, e aí lá na minha sala eu ter uma adega e, sei lá, uma outra coisa, ele vai continuar 5, 6, 7, tá? E aí isso depende de como você quer anotar, como você quer fazer o relatório, ok? Então eu deixei das duas formas, porque eu sei que tem gente que faz de uma e tem gente que faz de outra. Nesse caso aqui eu vou anotar por ambiente, eu só tenho um ambiente mesmo, e vocês vão ver aqui que ele vai gerar a minha anotação, tá? Então a cor que eu escolhi aqui e o prefixo que eu escolhi. Obviamente, aqui, como eu tenho uma coisa em cima da outra, né, eles estão todos empilhados, eles vão ficar assim um em cima do outro, mas a gente vem e a gente pode jogar aqui pro ladinho, né, ó. A gente pode organizar eles, tá? Aí você pode tirar aqui de cima ou deixar tipo assim, a gente já vai entender que é daqui, né? E nessa parte aqui também, então a gente pode jogar mais pra cá. Esse aqui é o eletro, é a coifa, tipo, ela não tá aparecendo, mas eu vou deixar ela aqui no cantinho. Daí tem aqui. Aí tem esse aqui que eu posso deixar aqui mesmo. Esse aqui é o. Esse aqui é a torneira e esse aqui é o dosador, no caso, né? Ó, então eu posso deixar tipo assim, sabe? Dar uma organizadinha nele. Eu fui com o mouse mesmo, tá? Peguei o mover e arrastei. E aqui na geladeira é importante salientar o quê? Que o negócio tá dentro, tá? Da geladeira. Então, você pode, tipo, ocultar, olha só, ele tá ali. Porque como a geladeira, ela é um bloco, né? Ele vai estar dentro. Então, ai, meu Deus, sumiu e tal. É porque normalmente a geladeira, como é um bloco, ela tá isolando, né? Se eu desativasse aqui também, ó, ele apareceria, tá? Se eu tivesse desativado aqui, ó, preenchimento de sessão, é até mais fácil de achar, no caso, né? Depois eu volto com o preenchimento ali como era antes. Nesse caso, já está anotadinho o meu mobiliário. E agora eu posso vir aqui e fazer aqui o meu relatório. Por que eu faço o relatório depois de eu colocar a anotação? Porque quando eu gero o relatório depois, aí ele vai me trazer a etiqueta aqui, tá? Se você faz o relatório antes, os números vão ficar bagunçados. Por quê? Quando você cria a anotação, é onde ele dá o código, aqui, ó. Tá? Então, se você adicionar outra coisa, você precisa refazer a anotação e refazer o relatório. Agora aqui a gente pode arrumar, né? Ver o que a gente quer deixar oculto ou não. Então, nesse caso, eu vou tirar setor, eu vou tirar etiqueta, eu vou tirar o nome do componente, porque eu quero só o nome que eu coloquei lá. Vou agrupar aqui por setor, vou deixar a cor, vou deixar a marca, dimensão e quantidade. É isso que eu quero. Eu poderia colocar o preço se eu tivesse cadastrado, poderia colocar o link se eu tivesse colocado em tudo. O status aqui é aquela questão do configurado, tá? Se ele tá configurado, ele aparece ali. Se eu nunca mexi nele, ele não vai aparecer. E a quantidade. Então, se também tá duplicado, ele vai aparecer aqui a quantidade também. Configurei, posso vir aqui ou copiar a tabela ou exportar. Se eu exportar, ele vai salvar aqui um arquivo no Excel para mim, que a gente consegue abrir até só a tabela do Excel para dar uma olhada, né? Então, vim aqui, vou salvar esse relatório de imobiliário da minha cliente. E aí eu posso minimizar aqui e vou abrir aqui o meu layout. Então, salvei esse meu arquivo e vou levar ele lá para o layout. Então, aqui no layout, eu tô com uma planta de layout onde eu já também especifiquei. A minha planta de layout aqui também tá, né? Eu acabei deixando aqui na planta fazer uma compacta, fazer uma planta de layout com mobiliário. Mas se você quiser, caso tenha muita informação, né, você pode criar ela aqui só de mobiliário, tá? Então, importei aqui o relatório que a gente acabou de exportar lá pelo plugin. E ele vem assim, ó, digamos, feinho, né? E a gente precisa arrumar isso aqui. E aí eu vou dar uma dica, eu já vou aproveitar para arrumar o meu aqui, que eu tô com o layout 26 novo.
Apesar de estar dando umas travadas, eu vou arrumar ele aqui e eu já gravo pra vocês como é que eu faço. Então, com conta-gotas, vou pegar aqui o modelinho de tabela que tem aqui no álbum e vou aplicar, tá? Dependendo do número de linhas que você tiver, vai mudar aqui. Então, esses outros aqui, esses outros subgrupos, a gente precisa atualizar aqui manualmente, tá? Então, vou jogar aqui pro lado. Esse primeiro vai vir sempre assim, e esse último também. Mas se você colocar mais colunas, também pode ser que precise alterar, tá? Talvez precise centralizar aqui a quantidade. O que a gente vai fazer aqui agora com vocês, até mesmo para vocês saberem? Eu vou pegar aqui a referência de cor, tá vendo? E isso aqui eu peguei lá do plugin, tá? Eu vim aqui no plugin, ó, e bati um print, tá? Bati um print daqui e fui com conta-gotas e peguei. Eu peguei dessa tabela aqui, que é a do meio, que normalmente é a que eu gosto de usar. Caso você queira mudar, você pode trocar, tá? Até mesmo trocar a cor, enfim, porque aqui no plugin você pode escolher qualquer cor, né? E aí você traz ele para cá pro layout. Na bandeja padrão, olha só o que fica fácil de fazer. A gente vem com conta-gotas e jogar ele aqui para as nossas corzinhas, tá vendo? Que a gente consegue colocar o padrãozinho aqui, ó. E aí, eu vou deixar ele aqui para que a gente consiga usar isso aqui em diversos momentos. Inclusive, eu queria atualizar, depois que eu fiz essas cores que eu gostei dessa paleta, eu queria atualizar o meu de elétrica, eu queria atualizar a minha iluminação, tudo para usar mais ou menos essas cores. Quem sabe um dia eu atualizo tudo, que eu vivo fazendo isso, né? Eu vivo melhorando um negocinho e depois eu preciso ir lá e ajustar tudo, mas enfim. E aí, quando a gente tá aqui com ele, ó, a gente consegue entrar aqui dentro da linha e aí fica fácil eu vir aqui selecionar e selecionar aqui. Então, o eletrodoméstico é verdinho, pintar ali de verdinho, tá vendo? E o meu louças e metais é o azulzinho e venho aqui selecionando o azulzinho. Então, é bem fácil de estilizar se a gente joga ele pra cá, porque depois que a gente fecha o arquivo, isso aqui fica sempre aqui, tá? Então, é só, tá vendo, selecionar a linha e colocar. Então, não é tão difícil assim, né? E já fica representado que eletrodoméstico, são os verdinhos aqui e os outros. Se caso quiser fazer ainda uma graça e, enfim, pintar esses aqui também, e talvez botar aqui mais clarinho, ó, em 50%, também dá, tá vendo? Aí só seleciona aqui, pinta ali e joga aqui para os 50. Ó, aí ele já fica arrumadinho aqui também nessa lateral. Aí eu posso vir aqui, botar colunas para caber, para ele reduzir. Posso dar uma diminuidinha aqui pra minha coisa caber aqui também, né, pra minha coluninha caber aqui, ó. E aí eu tenho o meu relatório prontinho já. Deixa eu mover de novo, opa, porque eu botei pro meio, ó. E já tô com o meu relatório pronto, porque já tá tudo conectado. Obviamente eu dou sempre uma conferida, né? Então, o cooktop, o depurador é aqui também, o forno de embutir também é aqui, a geladeira é o 4 e o micro-ondas, sim, é o 5 que tá aqui em cima da pia. Aí, louças e metais, né? Vem pro 6, vem pro 6 aqui, louças e metais a cuba, o 7 é o dosador, 8 a lixeira e 9 o monocomando, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, porque vocês notaram que ficou em ordem, né? Então, ele ficou do 1 ao 9 inteiriço, ele não recomeçou aqui a contagem, porque a gente tinha feito ele por ambiente, certo? Se a gente faz aqui, ó, eu vou deletar as anotações, tá? E vou fazer por setor, olha só, tá vendo que daí ele começou uma nova contagem aqui? Então, ele fez 1, 2, 3, 4, e aqui no eletro ele começou outra contagem, tá? Então, é só para mostrar essa diferença, porque você pode escolher ir por um ou ir por outro, ok? Nesse caso aqui, por setor, ele iria pegar todos os elétrons. Como eu falei, se tivesse aqui uma sala e tivesse outro elétron, ele faria a contagem lá do elétron continuando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entendeu? E aí, ele sempre vai agrupando também por ambiente primeiro. E aí, ele vai sempre por ordem de chamada, tá? Primeiro, ele pega aqui por ordem de chamada, depois ele pega os ambientes para setorizar ali. Para mostrar essas duas diferenças, porque no caso aqui ele continuou, né? Então, ó, do 5 pulou pro 6, e o 6, no caso, mudou de classe, porque eu puxei por ambiente. E a gente tem aqui a nossa planta rapidamente, né, feita a anotação, o relatório, a gente consegue atualizar aqui a dimensão dele, então a gente consegue conferir o que é bom aqui, né, que eu amo isso.
para compatibilização. O que tá aqui é exatamente o que tá no desenho. Então, a medida desse bloco, ela é real, é o que tá saindo na tabela, e é o que tá, que eu tirei do site, que eu tirei da informação, enfim, que o meu cliente me passou de algo existente, para não haver conflitos, sabe? Então, no desenho tá uma medida e a gente especificar outra medida e o cliente acaba comprando outra coisa que às vezes não cabe. Nesse caso, não, porque se a medida tivesse errada, o nosso desenho estaria errado, tá? Então, aqui ele sempre puxa exatamente o que a gente colocou aqui. Por exemplo, o dosador, né? Tem 6 centímetros de largura. Tem outras funções aqui que eu acabei não especificando, né, para vocês, que a gente até pode mudar aqui o formato, deixar sem dimensão e a gente pode desvincular a medida, tá? Então, essa questão que eu falei de o bloco ter exatamente a mesma medida, pode ser que mude se você desvincular, tá? Então, eu vou fazer um teste aqui, por exemplo, ó. Eu vou criar aqui um bloco aleatório pra gente ver. Então, olha só, se eu puxar aqui e colocar 1 metro por 1 metro por 1 metro, opa, 1 metro, 1 metro e 1 metro, ele veio, tá vendo? Tá 1 metro, 1 metro, 1 metro, ó, 1 metro, tudo bem certinho, bem alinhadinho. Ó, se eu clicar aqui em desvincular medida, ele vai parar de contabilizar. Então, se eu vir aqui e mudar, ó, tá vendo? Ele não vai mudar mais. E se eu fizer a anotação aqui, ele vai anotar como 1,20, 1,20, 1,20, mesmo ele sendo 1 metro, tá? Então, tome cuidado, caso você queira usar, dá para usar, mas eu não recomendo. Eu gosto e eu já fiz o plugin justamente pra gente pegar exatamente a medida que ele tem, tá? Eu sei que às vezes precisa, porque às vezes tem, sei lá, uma margem, alguma coisa assim, mas aí você toma cuidado, tá? De desvincular aqui a medida e ele vir no relatório com uma medida diferente. Só voltar aqui, por exemplo, para mostrar isso aqui, ó. Existe aqui também deletar, então se você quer remover e refazer, né? Então eu já coloquei aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou anotar aqui por ambiente, que era o de antes. Vou arrumar ele aqui de novo, para quando eu atualizar o meu projeto ele ficar certinho. Porque eu utilizarei esse projeto, eu vou mandar para minha cliente. Deixa eu colocar ele aqui. Esse aqui é o micro-ondas que tá lá em cima, eu vou deixar ele aqui no cantinho. Aqui a minha louça, o meu dosador e a minha torneira. Ele sempre coloca, tipo, no meio, tá? E aqui, então, ó, a geladeira, deixa eu jogar pra fora. E aí, deixa eu mostrar aqui também que a gente consegue girar, tá? Caso você faça e depois queira girar, você consegue girar aqui. Obviamente, depois precisa arrumar ali de novo, mas a gente tem a opção aqui de girar todos eles, e também selecionar, tá? Se você quiser selecionar, enfim, para agrupar isso aqui, para fazer uma outra coisa, você também pode agrupar ele aqui. Aqui tem outras funções de, tipo assim, selecionar todos ou não, então você não precisa anotar todos eles, assim como você também não precisa fazer o relatório de todos eles juntos. Se você quiser fazer os relatórios separados, você desmarca aqui, marca só o que você quer, gera o relatório só de um, tá? Daí ele vai trazer só o relatório de uma informação, caso você queira fazer a planta e a prancha, né, de separado. E aqui, então, você vai fazer a configuração, né, o tamanho dessa fonte aqui, eu botei 8, eu gosto menorzinho, mas se ficar muito pequeno, você pode aumentar aqui também, mudar a fonte. Aqui a anotação, né, então lembrando que essa anotação aqui, ela vai para a etiqueta, então anotação, mobiliário, ó, então se a gente ocultar aqui, ele oculta todos, tá? E lembra aqui, então, da parte de configuração de relatórios, que tudo que você colocar aqui em escolher etiqueta, o mesmo nome, ele vai para o mesmo grupo, e essa é a lógica, tá bom? Enfim, espero que você use muito e aproveita aí todas as funções do plugin de imobiliários que a gente criou. Até mais!